Enquanto vocês lutam no campo, eu vendo armas para os dois lados. O deserto que se tornou centro do mundo. Eles estão construindo uma cidade de $1 trilhão, onde você nunca vai entrar. Uma linha no meio do deserto, cercada por inteligência artificial, vigiada por câmeras invisíveis e feita para um tipo de ser humano que você não é. Nenhum país votou, Nenhuma lei foi discutida. E mesmo assim, ela já está sendo erguida. E por que ninguém está falando disso? O maior poder do século nasceu no lugar mais improvável da Terra. Deserto onde nem a vida queria morar. Sem rios, sem árvores, sem futuro. Por milênios, a Península Arábica foi ignorada. Nem o Império queria aquele solo quente, seco e inferno. E ainda assim, dali emergiu um poder que hoje dita o futuro da humanidade. Naquele cenário inóspito, o povo era dividido em tribos nômades. Viviam em guerra, movidas por honra, sobrevivência e sangue. A única coisa que unia essas tribos era a religião. O islamismo nasceu ali, no meio do deserto, carregando nas costas uma força que ainda hoje dita o comportamento de bilhões de pessoas. Mas naquela época, ninguém imaginava que aquela terra escaldante escondia a chave para controlar o mundo. o petróleo. Em 1938, uma escavação em Dhahran mudaria o destino da humanidade. E ali, os americanos, em busca de petróleo, cravaram um poço no solo saudita. E ele jorrou. Foi a primeira explosão de riqueza real na Arábia Saudita. Os Estados Unidos sabiam o que tinha nas mãos e não perderam tempo. Criaram um pacto silencioso. Os sauditas ficaram com o trono e a religião. Os americanos ficaram com o petróleo e o poder global. A partir dali, o deserto virou banco. O petróleo saudita passou a abastecer tanques de guerra, indústrias, usinas e o próprio estilo de vida americano. O acordo foi claro: você me dá estabilidade e eu te dou eternidade. Foi assim que nasceu a petromonarquia, um reino que mistura fé, poder e negócios trilionários. A família real, Al Saud, virou intocável. Enquanto o povo continuava vivendo sob leis medievais, os príncipes nadavam em iates, faziam compras em Paris e controlavam os botões da economia mundial. Mas a riqueza não vinha sozinha, com ela veio a dívida. O mundo inteiro passou a depender do petróleo saudita. E isso deu aos sheiks um poder que nenhum império antigo teve: controle do pulso da civilização moderna. Então pensem, sem petróleo não tem carro, não tem avião, não tem eletricidade, não tem guerra, não tem paz. É o colapso. E a Arábia Saudita sabia disso. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por ela, começou a usar o petróleo como moeda de chantagem global. Quando quisem mostrar poder, fecharam as torneiras. Em 1973, o embargo do petróleo paralisou os Estados Unidos e a Europa. O preço do barril disparou 400%. Famílias passaram fome, indústrias quebraram, governos caíram e a mensagem foi clara: o mundo inteiro ajoelha diante de quem controla o petróleo. Mas essa aliança de petróleo e fé tinha um preço. A monarquia saudita se comprometeu com um pacto silencioso: manter o país rigidamente fiel ao islamismo wahhabita, uma das interpretações mais duras e conservadoras da religião. Em troca, os líderes religiosos dariam legitimidade ao poder dos príncipes. O resultado, um país bilionário que ainda apedreja adúlteros, que ainda prende mulheres por quererem dirigir. Um país onde a modernidade é seletiva. Os arranha-céus chegam, mas os direitos humanos nunca chegarão. Enquanto o Ocidente finge que não vê, o novo império do deserto se fortalece dia após dia, dólar após dólar, morte por silêncio. A Arábia Saudita não é apenas um país, é um enigma, uma ameaça disfarçada de aliada. Um império que começou no deserto e agora quer engolir o mundo. A nova Guerra Fria do século XXI. Enquanto o mundo olhava para a guerra da Ucrânia e o embate entre China e Estados Unidos, uma nova potência silenciosa se posicionava no meio do campo de batalha, sem atirar um único tiro. A Arábia Saudita entendeu que, no século XXI, quem grita
perde. Quem observa e banca, então vence. O príncipe Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, foi treinado desde jovem para fazer história, mas ao contrário dos ditadores clássicos, ele não usaria tanques, ele usaria acordos, influência, petróleo e poder simbólico. Aos 32 anos, assumiu o controle real do país, destronando tios e primos, consolidando um poder absoluto, com o apoio de empresas trilionárias como Amazon, Google e Disney. O plano dele era claro: transformar a Arábia Saudita no novo centro da nova ordem mundial. E para isso, ele teria que fazer algo inédito: sentar à mesa com China e Estados Unidos ao mesmo tempo e sair de lá aplaudido pelos dois. Enquanto os Estados Unidos vacilavam com uma política externa fraca e confusa, a China crescia como nunca, mas precisava de energia. E quem tem a energia que move o mundo é a Arábia Saudita. Em 2022, o príncipe MBS recebeu Xi Jinping em Riad como um imperador. Tapete vermelho, honras militares e um pacto bilionário foi assinado. A China passou a comprar petróleo diretamente em yuan, não mais em dólar. Isso enfraqueceu a moeda americana e iniciou na prática o desmonte do petrodólar. Era como se o MBS tivesse arrancado o tapete dos Estados Unidos com um sorriso no rosto. Mas ele não parou por aí. Simultaneamente reatou relações entre Irã e Arábia Saudita, inimigos históricos, com mediação chinesa. Isso não foi só diplomacia, foi um checkmate na geopolítica. E os Estados Unidos assistiram tudo, calados. E enquanto isso, a Rússia apertava o botão da guerra. E adivinha quem continuava vendendo petróleo e jogando nos dois lados? Obviamente, a Arábia Saudita. A guerra virou palco e eles são os donos do teatro. A guerra invisível do século. Você não vê tiros, não ouve bombas, mas está acontecendo agora. Uma guerra silenciosa que redefine o poder sem precisar matar ninguém. E o campo de batalha é a sua mente. A Arábia Saudita entendeu que no século XXI o que vence uma guerra não é uma tropa, é uma ideia bem embalada. Eles investiram bilhões em esportes, entretenimento e tecnologia, não porque ama futebol não, mas porque querem conquistar você, o torcedor, o consumidor, o cidadão comum que nem sabe que já virou alvo de um plano global. Eles compraram clubes, patrocinaram eventos, dominaram as telas e junto com isso mudaram a imagem que o mundo tinha do país, de um deserto fechado e opressor para um oásis de futuro e inovação. Mas tudo isso é marketing geopolítico, é guerra de percepção. A guerra invisível também se trava com um exército silencioso, o dinheiro, mas não qualquer dinheiro. Estamos falando de mais de 70 bilhões de dólares que o Fundo Público de Investimento Saudita, PIF, movimenta globalmente e que ninguém no noticiário comenta. Com esse poder, a Arábia Saudita não invade países, ela os compra, pedaço por pedaço. Uber, Amazon, Nintendo, Boeing, Capcom, empresas de Hollywood, montadoras de carro elétricos. Cada movimento é uma aquisição estratégica que garante influência onde nenhuma tropa poderia entrar. Isso é domínio por dentro, infiltração financeira. E a cada nova assinatura, eles moldam decisões, narrativas, políticas públicas e sem disparar um único tiro. Essa é a guerra que não aparece nos mapas, porque ela acontece dentro dos sistemas, das empresas, dos algoritmos. E quando você percebe, já está cercado. Porque eles não querem ser o inimigo, eles querem ser o patrão. Mas o capítulo mais sombrio dessa guerra ainda está por vir. E ela começa com um nome. Um projeto futurista vendido como solução para o mundo, mas que esconde um laboratório de controle humano em tempo real. Uma cidade no meio do deserto, movida 100% por inteligência artificial, onde nada acontece sem vigilância. Onde os cidadãos não têm endereço, mas um código. Onde o transporte é automatizado, as paredes são câmeras e tudo, absolutamente tudo, é registrado. Parece ficção científica, né, pessoal? É pior que isso. É o futuro sendo escrito por quem tem dinheiro. É o mundo aplaudindo porque parece bonito, mas ninguém questiona. Quem vai controlar essa tecnologia? Quem decide os limites da vigilância? E o mais importante, quem fiscaliza? O fiscal. Neon é a prova de que o deserto pode virar vitrine, mas também pode virar prisão. Enquanto o Ocidente se distrai com discussões emocionais, a Arábia Saudita avança com uma frieza cirúrgica. Eles não perdem tempo discutindo pronome, lacração ou hashtags. Eles apertam mãos, fecham contratos, criam acordos bilionários com quem realmente tem poder. Enquanto os países se fragmentam por ideologias, eles constroem alianças por interesse. E
interesse é a única ideologia que não muda. É por isso que hoje, enquanto o seu país discute em redes sociais, eles desenham o mapa do futuro, em silêncio, com planejamento, com dinheiro e com uma paciência que a cultura ocidental não tem. Essa é a guerra invisível. Uma guerra onde não há manchete, não há hino nacional, não há herói. Só há dois lados, os que mandam e os que nem perceberam e já se renderam. A nova ordem silenciosa. A maioria das pessoas acham que o mundo é governado por presidentes, mas isso é só o palco. Os verdadeiros donos do mundo não têm cargo nenhum, não dão entrevistas e não aparecem em capa de revista não, galera. Eles operam em silêncio, nos bastidores, com acordos que você nunca vai ver no noticiário. E hoje, a Arábia Saudita está entrando nesse círculo oculto. Enquanto o mundo assiste distraído a briga entre Estados Unidos e China, os sauditas estão construindo pontes com ambos, ganhando bilhões e moldando regras que ninguém votou. É a política da invisibilidade. Quanto menos você aparece, mais você manda. A nova ordem mundial não será anunciada em um canal de TV. Ela já está em andamento e é silenciosa como uma sombra, mas tão poderosa quanto uma bomba nuclear. Você já ouviu falar do soft power da Arábia Saudita? Então, não é só petróleo, É cinema, é futebol, é arte islâmica vendida como luxo, europeu, é diplomacia cultural misturada com lavagem, e imagem. o famoso sport washing. A Copa do Mundo de 2034 será deles, não por acaso, viu? Mas por projeto. Enquanto isso, a China constrói infraestrutura no país e os Estados Unidos continua dependendo do petróleo saudita. Então quem cedeu primeiro? Os gigantes ou o deserto? Por trás das cortinas, o príncipe herdeiro está criando algo inédito, uma forma de poder onde você não precisa vencer a guerra, só precisa pagar quem vai lutar por você. A Arábia Saudita virou uma balança moral invisível. Ela injeta dinheiro em guerras, em paz, em empresas e em cultura. E todo mundo simplesmente agradece. O futuro está sendo desenhado longe do Ocidente. A Neom, a cidade futurista no meio do deserto, é mais que uma utopia digital. É uma declaração de independência do mundo tradicional. Ali não há congresso, não há imprensa livre e não há democracia, mas há tecnologia, dados e controle total. O projeto vai além do urbanismo. É um experimento geopolítico onde o governo é algoritmo e o cidadão é rastreado desde o seu nascimento. E sabe quem está investindo em tudo isso? Empresas do Vale do Silício, empresas chinesas e bancos que você nem sabe que existem. A nova ordem silenciosa será feita de cidades, não de países, de dados, não de votos, de príncipes, não de presidentes. E a Arábia Saudita será o laboratório mãe desse novo mundo. O jogo virou, mas ninguém tocou a música. Enquanto o Ocidente discute gênero e cancelamento, os sauditas discutem energia nuclear, metais raros, rotas marítimas e moeda global. Eles não se distraem com o barulho, eles lucram com ele. E enquanto todos olham para os Estados Unidos, China e Rússia, o verdadeiro centro gravitacional do futuro talvez esteja onde há séculos só havia areia. O deserto está gritando, mas de forma silenciosa. Quem ouvir primeiro vencerá o século. A Arábia Saudita não quer ser notada, ela quer ser inevitável. E se você ainda acha que estamos vivendo no velho mundo bipolar, onde tudo se resolve entre Washington e Pequim, Talvez já seja tarde demais. Senhor amado, pessoal. Pessoal, esse foi mais um documentário sério pra vocês. Essa é a Mano Biga TV. Muito obrigado. Estou muito feliz que vocês estão acompanhando o nosso trabalho e que vocês estão curtindo. Espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Mas enfim, vamos pro próximo vídeo, galera.